Analistas militares relatam que a Rússia está pagando um preço alto em vidas de soldados por essa ofensiva. Moscou está usando uma estratégia brutal chamada de moedor de carne, jogando tropas em batalhas desgastantes e exaustivas. Segundo os dados mais recentes, as mortes confirmadas de combatentes russos na Ucrânia chegaram a 70 mil. A Rússia insiste nessa abordagem de moedor de carne para enfraquecer as forças ucranianas. No entanto, os números de baixas citados vêm apenas de relatórios públicos e o impacto real sobre as forças russas provavelmente é muito maior. Atualmente, as unidades russas estão sofrendo perdas pesadas na linha de frente. Para ser honesto, chamar isso de moedor de carne não descreve completamente o horror da situação. As forças ucranianas ressuscitaram táticas cruéis da Roma antiga, originalmente criadas para interromper ataques de cavalaria, adaptando-as para conter os incessantes assaltos de infantaria russa. O resultado é devastador. Para cada soldado ucraniano perdido, aproximadamente 66 russos são mortos. Há meses, a Rússia tem despejado recursos para capturar o reduto estratégico ucraniano de Liman, uma cidade que eles desejam desesperadamente controlar. Apesar de sacrificar milhares de soldados, tanques e inúmeras munições de artilharia, não houve progresso significativo, já que a principal rota para Liman passa pelo rio Jerebets. Há alguns meses, unidades russas conseguiram cruzar o rio, mas ficaram encurraladas. A artilharia ucraniana bombardeou suas posições sem parar, interrompendo avanços e recuperando o pouco terreno que a Rússia havia conquistado. Em desespero, comandantes russos tomaram uma decisão arriscada. Em vez de continuar os ataques frontais a Liman, eles mudaram o foco para o sul, mirando uma pequena vila chamada Torsk. Capturar Torsk poderia abrir uma rota de flanco para cercar Liman por trás e isolar seus defensores. O que a Rússia não previu foi que a Ucrânia já havia antecipado esse movimento. A 63ª Brigada Mecanizada da Ucrânia estava pronta, até ansiosa por essa manobra. Durante meses, eles se prepararam, montando armadilhas mortais inspiradas em táticas romanas, combinadas com artilharia precisa e guerra moderna com drones. Quando as forças russas avançaram, o campo de batalha virou um matadouro. Para cada ucraniano perdido, cerca de 66 russos foram mortos. Uma proporção de baixas de 66 para 1, quase impensável na guerra moderna. Esses números são praticamente sem precedentes. Ainda assim, essa é a realidade. Se as táticas ucranianas já não fossem brutais o suficiente, o terreno ao redor de Liman e Torsk é um pesadelo por si só. Ao norte, grandes reservatórios e pântanos alagados bloqueiam as tentativas russas de manobrar amplamente ou flanquear as defesas ucranianas. Em vez disso, eles são forçados a passar por estradas estreitas, pontos de estrangulamento perfeitos, exatamente como a Ucrânia planejou. Ao sul, florestas densas cercam Torsk. As forças ucranianas aproveitam essas florestas para emboscadas secretas, ninhos de atiradores e posições de tiro escondidas. Eles até cavaram estradas e criaram novos caminhos para direcionar os russos para suas armadilhas. Basta olhar o terreno de Torsk para qualquer comandante experiente perceber que é uma armadilha mortal. Essas táticas estão reescrevendo o manual da guerra moderna. Será que os comandantes russos não enxergam isso ou simplesmente não se importam? De qualquer forma, quando percebem que suas abordagens padrão estão falhando, a maior parte de seus equipamentos pesados, tanques e veículos blindados já foi destruída. É tarde demais para mudar o rumo. Na verdade, eles ficaram ainda mais imprudentes. Com tanques e veículos blindados dizimados, a nova estratégia deles é enviar ondas de infantaria em motocicletas e veículos todo-terreno, esperando que velocidade e caos rompam as linhas antes que a Ucrânia possa reagir. Isso só piora a situação. É quando as proporções de baixas se tornam quase inacreditáveis. Lembra das armadilhas romanas que mencionamos antes?
Vamos desacelerar para entender por que esses dispositivos pequenos, chamados de caltrops, são tão brutalmente eficazes. Um caltrop é uma arma simples com 4 pontas afiadas, dispostas de modo que uma sempre aponte para cima, não importa como caia. Esse design é enganosamente simples, mas mortal. A 63ª Brigada da Ucrânia espalhou milhares desses espinhos cruéis por estradas de terra, trilhas na floresta e caminhos estreitos, mirando rotas que as forças russas precisam usar. Na época romana, os caltrops incapacitavam cavalos e paravam ataques de cavalaria, deixando os cavaleiros vulneráveis a arqueiros e infantaria. Brutal naquela época e igualmente brutal agora. A Ucrânia não apenas copia táticas romanas, eles as modernizaram. Drones lançam centenas de caltrops em estradas e trilhas segundos antes da chegada das unidades russas. Normalmente, batedores ou drones verificam rotas em busca de minas ou perigos, mas esses caltrops lançados do ar anulam essa estratégia. Uma estrada pode parecer segura num momento e se transformar num campo minado invisível de espinhos no próximo. Os russos não têm tempo para reagir ou evitar o que não conseguem ver. O melhor de tudo é que os caltrops são baratos e fáceis de produzir. No início da guerra, ferreiros locais, que muitas vezes faziam armas medievais como souvenirs, passaram a produzir caltrops em massa a partir de pregos soldados. Diferente de minas tradicionais, os caltrops não precisam de explosivos e são quase indetectáveis por drones ou câmeras térmicas. Quando os russos percebem que algo está errado, seus pneus já estão furados, as motos tombam e os soldados são jogados ao chão, totalmente expostos ao fogo incessante de metralhadoras e atiradores ucranianos. Para ser justo, os soldados russos ordenados a entrar nestas armadilhas têm pouca escolha. No exército russo, desobedecer ordens muitas vezes leva a tortura, prisão ou execução pelos próprios comandantes. Com uma liderança assim, as opções deles são sombrias: levar um tiro dos ucranianos à frente ou dos próprios oficiais atrás. Em raros casos em que unidades russas capturam brevemente uma floresta ou uma posição na linha de frente, drones ucranianos as detectam quase imediatamente. Antes que esses soldados possam recuperar o fôlego, quanto mais cavar trincheiras ou fortificar, eles são atingidos por granadas lançadas por drones, morteiros e artilharia de posições ucranianas escondidas nas proximidades. Desesperados, os russos recorreram a capas térmicas improvisadas, cobertores e coberturas rudimentares para esconder o calor corporal dos drones ucranianos com câmeras térmicas. O problema é que essas capas são tão mal feitas que têm o efeito oposto, destacando os soldados nas varreduras térmicas. Diante de chances de sobrevivência quase nulas, mais tropas russas na área estão optando por se render em vez de enfrentar uma morte certa. Eles sabem que chegar vivos às trincheiras ucranianas é praticamente impossível. Neste ponto, a rendição é a única escolha racional. Mas por que Liman? Por que gastar 3 anos e incontáveis vidas numa cidade aparentemente pequena? A verdade é que Liman é central para a campanha russa no leste. Localizada na borda da província de Donetsk, perto de Luhansk, Liman é um centro crucial para redes de estradas e ferrovias na região de Donbass. Controlá-la significa dominar linhas de suprimento, movimentos de tropas e avanços mais profundos no leste da Ucrânia. Quando a Rússia lançou sua invasão em grande escala em 2022, capturar Liman virou prioridade máxima. Tomá-la abriria caminho para alvos estratégicos maiores, como Sloviansk e Kramatorsk, cidades-chave de Donbass. Como Liman fica às margens de um rio vital, quem a controla domina pontos de travessia estratégicos, oferecendo vantagens defensivas e logísticas significativas. As forças russas capturaram Liman em maio de 2022, mas a vitória durou pouco.
Meses depois, as forças ucranianas lançaram uma contraofensiva, cercando a guarnição russa e retomando a cidade em 1º de outubro de 2022. Essa perda foi uma grande humilhação para a Rússia, especialmente porque veio dias após o presidente Putin declarar ousadamente que Donetsk, incluindo Liman, era território russo. Desde então, a Rússia ficou obcecada em recapturar Liman para redimir a derrota e reabrir a porta para Donbás. Essa importância estratégica explica por que a Ucrânia faz de tudo para manter a cidade. Mas os caltrops não são o único truque antigo que a Ucrânia tirou do livro da história. As tropas ucranianas espalharam armadilhas clássicas como granadas ativadas por fios e minas escondidas, reminiscentes das táticas de guerrilha vistas no Vietnã. Muitos métodos improvisados vistos na Ucrânia hoje ecoam truques usados há décadas, até séculos. Agora, eles são refinados e mais letais, combinados com tecnologia moderna. Na Guerra do Vietnã, nos anos 1960, guerrilheiros vietnamitas enfrentaram o poder de fogo esmagador dos Estados Unidos. Em vez de confrontos diretos, eles confiavam em armadilhas de baixa tecnologia, mas inteligentes, como estacas de bambu afiadas, escondidas em buracos ou camufladas em trilhas. Muitas vezes cobertas com sujeira, veneno ou imundície, essas estacas causavam infecções graves ao perfurar pés ou pernas dos soldados. Assim como os caltrops da Ucrânia hoje, as estacas de bambu eram baratas e de baixa tecnologia. Elas representavam cerca de 2% das lesões de combate americanas no Vietnã, mas, combinadas com outras armadilhas e explosivos escondidos, contribuíram para quase 15% do total de baixas americanas. O objetivo nem sempre era matar, mas ferir, atrasar e desmoralizar o inimigo. Um soldado ferido muitas vezes precisava de 2 ou mais colegas para evacuá-lo, efetivamente tirando vários combatentes da batalha com um único ferimento. Logo, as tropas americanas ficaram extremamente cautelosas ao sair de caminhos limpos, sabendo que o solo poderia esconder estacas ou minas. Números ou tecnologia superiores nem sempre garantem a vitória quando o inimigo luta de forma mais inteligente, usando o terreno de maneira criativa. A Rússia ainda não aprendeu isso, apesar de décadas de conflitos semelhantes. A Ucrânia também usa táticas não convencionais, como engano e iscas, com uma habilidade que impressionaria até o estrategista antigo Sun Tzu. Por exemplo, as forças ucranianas construíram réplicas de madeira extremamente realistas de alvos de alto valor, como os lançadores de foguetes HIMARS fornecidos pelos Estados Unidos, colocados de propósito onde drones russos poderiam avistá-los. Como esperado, a Rússia caiu na armadilha, desperdiçando mísseis de cruzeiro caros em iscas sem valor. Relatórios indicam que pelo menos 10 mísseis de cruzeiro russos foram desperdiçados nesses alvos falsos. Vendo o sucesso da tática, a Ucrânia aumentou imediatamente a produção de mais lançadores falsos para continuar enganando a Rússia. Se há uma coisa em que a Ucrânia se destaca, é se adaptar rapidamente ao que funciona. Quando algo se prova eficaz, sejam drones kamikaze, caltrops lançados por drones ou lançadores falsos, a Ucrânia dobra a aposta, ampliando a produção e o uso. Se algo não funciona, eles não perdem tempo e passam a testar outras abordagens. Em contraste, a Rússia se apega à sua única estratégia aparente: bombardear uma área com artilharia e depois enviar ondas de infantaria avançando, muitas vezes a pé. Quando isso inevitavelmente falha, a revisão tática deles não é mudar a abordagem, mas mover esses soldados mais rápido, usando motos, veículos todo-terreno ou jogando mais homens no moedor de carne. Você esperaria que um exército de uma potência global, especialmente com a história da Rússia, mostrasse um pouco de criatividade ou adaptabilidade sob pressão? Então, por que a Rússia tem tanta dificuldade em improvisar ou se adaptar? Tudo se resume à cultura militar.
O exército russo é conhecido por sua estrutura de comando rígida, de cima para baixo. Diferente dos exércitos ocidentais, onde sargentos e oficiais subalternos são incentivados a pensar por si mesmos e se adaptar às mudanças, as unidades russas muitas vezes precisam de aprovação de superiores para ajustes táticos mínimos. Se algo inesperado acontece, digamos, seu comboio se depara com milhares de espinhos invisíveis, seu instinto como soldado russo é recuar, encontrar uma rota mais segura ou enviar batedores à frente. Mas no exército russo, você frequentemente não tem essa opção. Em vez disso, você fica preso esperando novas ordens de cima. Quando essas ordens chegam, sua unidade já pode ter sofrido perdas catastróficas. Outro problema é a mentalidade militar russa, que prioriza números absolutos e força bruta, em vez de táticas inteligentes ou sutileza. Mesmo em 1912, o Estado-Maior do Exército Imperial Russo ensinava apenas duas manobras: avançar ou recuar, frequentemente reunindo tropas em colunas densas para atacar as linhas inimigas, independentemente das perdas devastadoras por artilharia. Na Segunda Guerra Mundial, comandantes soviéticos muitas vezes superavam as forças alemãs por pura superioridade numérica, aceitando perdas horríveis como parte do processo. Infelizmente, essa mentalidade de força bruta não mudou muito hoje. Veja a luta da Rússia por Bakhmut. Eles passaram 9 meses exaustivos e dezenas de milhares de vidas para capturar uma única cidade. O mesmo padrão se repete em dezenas de outros locais estratégicos pela Ucrânia. Nem todas as batalhas têm a proporção extrema de 66-1 vista em Torsk, mas até proporções de 10-1 ou 5-1 são devastadoras. Na guerra, o lado atacante quase sempre sofre perdas mais pesadas que o defensor. É assim que funciona. Estrategistas militares sabem disso. Por isso, os manuais recomendam uma proporção de pelo menos 3 atacantes para cada defensor para ter uma chance de romper. Para garantir o sucesso, essa proporção sobe para 4-1 ou mais. Os defensores escolhem o campo de batalha, fortificam posições, cavam trincheiras e montam emboscadas, moldando a luta a seu favor. Enquanto isso, os atacantes avançam por terreno aberto, expostos e vulneráveis ao fogo inimigo. É por isso que um ataque bem-sucedido exige planejamento meticuloso, estratégia cuidadosa e adaptação constante no terreno. Cada bombardeio, avanço de infantaria e missão de reconhecimento precisa ter um propósito claro. Os comandantes russos simplesmente não estão fazendo isso. É por isso que os resultados são previsivelmente horríveis. Não importa quão grande seja seu exército, perder 5, 10 ou até dezenas de soldados para cada baixa inimiga não é apenas insustentável. Eventualmente, isso paralisa sua força. A menos que a Rússia contrarie as defesas inovadoras da Ucrânia com novas táticas ou mobilize uma força esmagadora muito maior do que até agora, eles alcançarão um ponto de inflexão. Este é o momento crítico em que um exército não consegue mais avançar e luta para manter o terreno conquistado, enquanto sua força de combate é brutalmente esgotada. Muitos analistas acreditam que a Rússia está perigosamente perto desse limiar crítico. Isso não acontece apenas em Bakhmut ou Liman. As forças russas enfrentam problemas semelhantes no sul e no norte. No sul, a contraofensiva de verão da Ucrânia está ganhando impulso. Até o final de julho, as forças ucranianas retomaram uma vila-chave, Staromajorsk, na província de Donetsk. Pode parecer pequena no mapa, mas Staromajorsk fica às margens do rio Mokria Yali, uma peça vital da primeira linha defensiva russa, especialmente onde Donetsk encontra a província de Zaporíjia. Por algum motivo, a Rússia não se preparou seriamente até que a Ucrânia anunciou seus planos abertamente. Seria negligência total ou pressão de cima? Quando a Rússia finalmente agiu, construiu algumas das defesas mais formidáveis da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Vastas redes de trincheiras, bunkers fortificados, armadilhas de tanques de concreto e campos minados densos e mortais, apoiados por artilharia e suporte aéreo superiores.
Em teoria, essas fortificações deveriam ter parado a Ucrânia completamente. Ainda assim, apesar de tudo que a Rússia joga contra eles, as forças ucranianas estão avançando lentamente, mas com firmeza, retomando vilas uma a uma. Até o final de julho, eles libertaram pelo menos 14 vilas espalhadas pelas províncias de Donetsk e Zaporíjia. Enquanto isso, bem ao norte, ao longo da linha de frente de 1.000 quilômetros, a Rússia lançou sua própria ofensiva, especialmente na província de Kharkiv, ao redor de Kupiansk, um centro ferroviário crucial que a Ucrânia libertou no último outono. Em agosto, a inteligência ucraniana alertou que mais de 100.000 soldados russos, junto com centenas de tanques e peças de artilharia, haviam se reunido na área de Kupiansk-Liman, preparando-se para um possível grande avanço. Até meados de agosto, a Rússia intensificou seus ataques, forçando a Ucrânia a batalhas defensivas ferozes. As autoridades ordenaram a evacuação de 37 assentamentos na província de Kupiansk, incluindo a realocação obrigatória de milhares de civis de vilas perto da linha de frente. Essas evacuações foram motivadas tanto pela segurança dos civis diante do aumento dos bombardeios, quanto pela necessidade de dar às forças ucranianas liberdade de operação sem colocar vidas inocentes em risco. Liderando o avanço russo estão as unidades Storm Z, compostas principalmente por prisioneiros recrutados diretamente das prisões e jogados em ataques na linha de frente. Apoiados por tanques, helicópteros de ataque e artilharia pesada, estes grupos tentaram repetidamente romper as linhas ucranianas ao longo do rio Ust-Kil e retomar terreno perto de Kupiansk. Mas, como em outros lugares, apesar do enorme acúmulo de forças e avanços agressivos da Rússia, eles não conseguiram um avanço real. Algumas vilas na linha de frente mudaram de mãos várias vezes num único dia. Uma trincheira ou linha de árvores tomada pela Rússia ao amanhecer pode estar de volta sob controle ucraniano ao entardecer. Após quase 4 anos de guerra, quase 1 milhão de baixas e inúmeros veículos destruídos, a Rússia permanece presa num ciclo de fracasso. A questão não é apenas quanto tempo eles podem sustentar isso, mas quantas perdas mais podem suportar antes de perceber que números esmagadores e força bruta não conseguem subjugar uma nação que luta de forma mais inteligente, mais resistente e com mais determinação do que jamais imaginaram.